Olá, caros alunos de Diversidade Étnica e Cultural na Medicina, nossa turma 117, subturma 1. Esta devolutiva é do seminário sobre diversidade religiosa e saúde, que ocorreu no dia 22 de setembro passado, e ainda que o vídeo possa ser mais rápido de preparar para mim, claro que se torna muitas vezes menos provável que vocês assistam a todos os comentários e a toda a memória do seminário. Mas para otimizar o tempo, eu vou tentar ser mais objetivo. Bom, então, os alunos que apresentaram este seminário foram Isa, Lívia, Hugo, Mabel, Victor e Kaline. Então, Isa abriu aqui, Isa abriu o seminário, introduzindo o conceito de diversidade religiosa no contexto médico e destacou as tensões entre doença e cura, assim como entre ciência e religiosidade. E ela mostrou que essas tensões revelam dilemas profundos que emergem em momentos críticos, quando a vida e a saúde estão em risco. Então, esses conflitos muitas vezes giram em torno de diferentes visões sobre o que significa estar doente, o que se considera um tratamento adequado e como esses mecanismos de cura, né, são buscados. Bom, ainda gostaria de falar sobre outro aspecto, né, que Isa mencionou no contexto da doença e da cura. Então, a medicina moderna tende a tratar o corpo como um sistema biológico a ser restaurado à normalidade por meio de intervenções terapêuticas ou cirúrgicas, farmacológicas ou cirúrgicas. Então, esse modo geralmente foca na eliminação, né, dos sintomas ou na causa identificável da doença. Mas, assim, muitas tradições religiosas projetam essa visão de doença de uma maneira mais ampla, que considera não apenas o corpo físico, mas também o espiritual, o emocional. E ainda bem, para algumas crenças religiosas, a cura pode envolver rituais de fé, oração e uma aceitação da doença como parte, né, de um plano divino ou mágico religioso. Assim, o que Isa mostrou foi essa tensão, né, entre o enfoque biomédico, que visa resultados assim mais objetivos, mais tangíveis, e o enfoque espiritual, que muitas vezes trata a cura como algo mais holístico, mais transcendental. Outro aspecto que foi mencionado por Isa foi também digamos, as tensões entre ciência e religiosidade. Então, isso também foi explicado claramente por ela, e isso representa tensões evidentes, né, quando surgem no momento de decisões sobre tratamentos de saúde que desafiam crenças religiosas. Então, a ciência fundamentada no método empírico, racional, objetivo, positivista,
busca explicações verificáveis para fenômenos e se baseia em exames, se baseia em testes objetivos. E isso se traduz, né, em protocolos que são baseados em evidências. Então, foi isso que ela quis mostrar nesse contraponto. E que a religiosidade, por outro lado, geralmente opera em um domínio de fé, de crença, e essa crença ocorre em forças ou verdades que vão além do que pode ser observado ou então mensurado objetivamente. Então, ficou clara a apresentação, né, dessa introdução, porque essa tensão ela se intensifica quando a ciência propõe intervenções que desafiam diretamente preceitos religiosos, né, como no caso de tratamentos médicos que entram em conflito com convicções de que o corpo deve ser preservado em sua integridade ou que somente a vontade divina pode decidir sobre o curso de um determinado agravo à saúde. Então, são decisões sobre transfusões de sangue, porque no decorrer do seminário isso ficou bastante claro, sobre intervenções cirúrgicas, né, que podem se tornar campos de embates, né, éticos, filosóficos, onde a autonomia individual ou parental, né, dos pais ou responsáveis e a fé vão entrar em conflito, né, com a autoridade médica e científica. Então, depois, em seguida, vou mostrar aqui já a apresentação de Lívia, que ela apresentou e discutiu um caso real ocorrido em uma comunidade Amish nos Estados Unidos e sua rejeição a um tratamento médico. Então, foi um caso que ocorreu em 2013 em um hospital, né, do governo, e esse hospital tentou obter a tutela da menina Sara, que é uma menina Mish, com o objetivo de forçar a família a aceitar a quimioterapia para a leucemia, né, que foi o diagnóstico que essa menina Mish recebeu. Então, o hospital alegou que essa seria a única opção para salvar a vida dela, mesmo com indícios de que o tratamento estava piorando sua saúde, então causando efeitos adversos graves, né? E que a família tinha conhecimento disso. Então, os pais de Sara se opuseram à quimioterapia e optaram por um tratamento alternativo, menos invasivo, que parecia estar surtindo efeito. Então, o médico que acompanhava, isso foi levado ao tribunal, né? Então o médico foi testemunha e disse que, nesse julgamento, que sem quimioterapia imediata, Sara morreria em 6 meses. E essa evidência foi considerada assim fundamental pelo tribunal. Isso desencadeou uma série de batalhas judiciais nas quais a comunidade Amish, né, enfrentou o sistema judiciário para proteger os direitos dos pais de Sara. E no final, o tribunal reconheceu o direito constitucional fundamental dos pais de Sara de tornar suas crenças, não é, decisivas e tomar decisões de saúde para a sua filha. E a justiça garantiu a autonomia para que a família escolhesse o tratamento que achava mais apropriado, mais correto. Então,
Além disso, Lívia abordou as práticas religiosas de judeus ortodoxos. Então, as práticas judaicas são profundamente enraizadas, né, na observância rigorosa, né, do Halachá, que é um corpo de leis religiosas judaicas derivado do Torá. E Lívia mostrou dois exemplos que ilustram bem essa adesão aos preceitos religiosos, que são a proibição de acender luzes aos sábados, né, durante o Shabá, e a recusa do uso de válvulas cardíacas porcinas, ou seja, feitas de material suíno, devido a restrições relacionadas, né, à chamada kashrut, que são as leis dietéticas judaicas. Então, essa foi muito interessante a menção a essa observância, né, do Shabá. O Shabá é o sábado, né, que é um dia sagrado de descanso que começa ao pôr do sol, né, da sexta-feira e termina ao cair da noite do sábado. Então, durante esse período, os judeus ortodoxos seguem rigorosamente uma série de proibições. Então, essas proibições incluem formas de trabalho criativo, ou seja, atividades que alteram o estado da matéria de alguma forma. E entre essas proibições está o ato de acender fogo, que nos tempos modernos inclui a proibição de acender e apagar luzes ou operar dispositivos elétricos. Então, esse é um aspecto importante, né, da observância nas crenças judaicas ortodoxas. Também foi importante a observação, né, da válvula, né, das válvulas artificiais, porque isso é um exemplo emblemático, né, dessa observância religiosa. E quando a cirurgia é vital, né, os rabinos especializados em lei judaica podem até ser consultados para determinar se há uma alternativa médica, né, como válvulas artificiais ou de outros animais que não violam essas leis. Então, essa busca por alternativas médicas reflete também um desejo de equilibrar a preservação da vida, não é um valor essencial no judaísmo, com a obediência às leis religiosas. Eu gostaria aqui digamos, enxertar na apresentação uma atualização. Essa atualização ela se refere a um fato bem recente, que o seminário nosso foi no dia 22 de setembro, e no dia 25 de setembro, né, de 2024, né, neste ano, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu, por unanimidade, que as testemunhas de Jeová têm o direito de se recusar a realizar transfusões de sangue, né, com base em convicções religiosas. Então, essa decisão histórica reforça o princípio da autonomia individual e da liberdade religiosa, reconhecendo que os adeptos dessa religião cristã, né, quando adultos e capazes, podem optar por tratamentos alternativos. E, além disso, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Sistema Único de Saúde deve garantir acesso a procedimentos alternativos viáveis e que respeitem essas crenças, mesmo que esses tratamentos não estejam disponíveis localmente, ou seja, na cidade onde vive o paciente, permitindo o custeio de terapias em outras localidades, se necessário. E a Corte, eu queria abrir um parêntese aqui, né, porque essa questão está sendo discutida semestre após semestre, né, na nossa disciplina, e agora tem uma tônica diferente, né, que é essa decisão
do Supremo Tribunal Federal. Então, a Corte ressaltou que essa escolha deve ser tomada de forma voluntária e consciente, com total compreensão dos riscos envolvidos. E no caso de crianças e adolescentes, no entanto, o STF destacou que prevalece o princípio do melhor interesse da criança, o que pode permitir a realização de transfusões em menores quando a vida deles estiver em risco. Então, essa decisão proporciona às testemunhas de Jeová uma maior segurança jurídica ao exercerem sua liberdade de crença, sem o temor de serem forçadas a se submeter a procedimentos terapêuticos que contrariam seus princípios religiosos, como a transfusão de sangue. Então, ao mesmo tempo, o tribunal equilibrou a necessidade de respeito à vida e à saúde ao garantir alternativas no sistema público, no SUS, né? Então, isso se refere à expressão, né? Também foi muito mencionada essa semana, durante esse julgamento, que é a expressão objeção ou escusa, né? Que se traduz na recusa em fazer alguma coisa. Então, o termo objeção ou escusa de consciência tem sido invocado, né, em casos como esse, em que o indivíduo, por alguma concepção fundamental do seu próprio ser, abdica, né, de praticar determinado ato ou aceitar determinado procedimento. Então, um direito fundamental à escusa de consciência permite essa recusa de tratamentos, como a transfusão de sangue por testemunhas de Jeová. E também é preciso considerar que a própria Lívia mencionou, em relação às testemunhas de Jeová, que isso está profundamente fundamentado na Constituição Federal, né, do Brasil, e no princípio da autonomia individual. E esse direito é uma expressão do respeito à liberdade religiosa e à autodeterminação garantidos, né, na Constituição, e que assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência, de crença, e o direito de cada pessoa, de cada brasileiro, tomar decisões sobre seu próprio corpo, inclusive recusando tratamentos que entrem em conflito com suas convicções religiosas. Eu vou abrir aqui um parêntese, mesmo que eu torne esse vídeo mais curto ou de vida, né? Mas é porque essa questão ela é muito instigante, porque também tem uma questão que afeta a própria ética médica, mas também a liberdade individual. Então, as testemunhas de Jeová são um grupo religioso que se originou nos Estados Unidos, ainda no século XIX, e foi baseado em uma interpretação milenarista, né, literal da Bíblia. Mas já foi no século XX, né, que houve a organização, né, legal de líderes dessa congregação e geralmente passou a ser conhecida, né, como a Watchtower Society, né, e que concluiu que as transfusões de sangue são contrárias à lei divina professada por eles. Então, os líderes dessa sociedade se basearam em partes das escrituras, né? Então, há várias passagens, né, da Bíblia, como, por exemplo, Gênesis, eu não me lembro se Gênesis 9, que menciona que todo ser vivo que se move pode ser alimento para as testemunhas de Jeová. Assim como as ervas, né? Porque Deus deu todas as coisas, mas a carne, né, com a sua vida, que é o seu sangue, não comereis. Né? Então, tem outras passagens também, outros versículos, né, que se referem claramente ao sangue como alimento. Então,
as testemunhas de Jeová recusam transfusões de sangue total, né, de hemácias, de leucócitos, de plaquetas e de plasma. Então, elas também recusam hemoglobina recombinante, embora as posições sejam diferentes entre as próprias testemunhas de Jeová em relação a produtos derivados do sangue, como albumina, como imunoglobulina e até fatores de coagulação. Então, isso é uma questão ética, é uma questão legal, levantada pela recusa, né, de uma transfusão que é potencialmente salvadora de vidas. Então, isso é uma questão bem dramática. E vale a pena observar que elas são uma questão de debate até mesmo entre as testemunhas de Jeová. Então, existe, portanto, a possibilidade de que isso mude, mas pelo menos possa se tornar menos rígida. Mas aqui no Brasil, né, com esse argumento e essa fundamentação legal, não é, que foi que eu li logo no mesmo dia do julgamento, no dia 25, né, a gente pode ler no STF Notícias, né, no Correio Brasiliense, a notícia dessa questão aí, que eu coloquei aqui esse print, né, do STF Notícias. Bom, depois desta atualização, então, a gente poderia falar aqui vários minutos, né, sobre essa questão do ponto de vista ético, mas isso levaria mais tempo, porque existem muitas controvérsias a esse respeito. Agora não existe mais a controvérsia legal. E é importante lembrar que quando há risco de vida, então aí nesse caso, o médico ele precisa respeitar o Código de Ética Médica, né? Mas que agora a judicialização vai ser muito mais fundamentada, né, por parte, né, dos crentes da Testemunha de Jeová. Bem, então, depois da apresentação, né, de Lívia, Hugo apresentou, não aspectos relacionados ao islamismo, no que diz respeito à saúde. Então, também foi muito interessante, porque o islamismo é uma das religiões mais, como se diz, de maior magnitude, ou seja, é uma das maiores religiões do mundo e que possui práticas e crenças que influenciam diretamente a relação dos seus adeptos com os cuidados de saúde. Então, Hugo mostrou que as orientações religiosas sobre saúde são baseadas no Alcorão e também nos hadiths, né, que são ditos e ensinamentos, né, do profeta Maomé. E podem variar dependendo das escolas de pensamento, né, e interpretações locais. E em relação às mulheres, Hugo lembrou que existem algumas interpretações mais conservadoras do Islã que estabelecem diretrizes específicas sobre o acesso a cuidados de saúde. Então, em determinadas interpretações, sobretudo em comunidades muçulmanas mais rígidas, as mulheres são incentivadas a buscar tratamento apenas com médicas, né? Ou seja, profissionais do sexo feminino. E essa prática está enraizada no conceito da modéstia, né, e no princípio da separação de gêneros, né, ou seja, segregação entre homens e mulheres, que é fortemente defendido, né, em várias interpretações do Islã. E, de acordo com essas orientações, seria inapropriado para uma mulher muçulmana ser examinada por um médico, a menos que não haja uma alternativa viável, né, ou em situações de emergência. E, além disso, em algumas culturas islâmicas tradicionais, há também a exigência, como o Hugo aqui mencionou,
de que as mulheres sejam acompanhadas por um membro masculino da família ao visitar um consultório médico. Isso é uma prática que pode variar, claro, entre diferentes contextos socioculturais e interpretações da lei islâmica. E para muitos, essa exigência visa preservar a segurança e a modéstia, né, como o islamismo prega, né, da mulher, mantendo os valores familiares e religiosos. Então, essa, essa foi a parte relacionada ao islamismo, né? Então, existem muitos desafios, né, no acesso à saúde, porque essas restrições podem, em alguns casos, limitar o acesso das mulheres a cuidados de saúde adequados, né, indicados, especialmente em regiões onde há escassez já, né, de acesso à assistência à saúde. Então, Hugo também falou, né, dos aspectos relacionados ao hinduísmo e ao budismo. Então, essa, essa parte também foi muito interessante, porque ele falou sobre o, práticas como a yoga, a mindfulness, né, o reiki, né, que embora não tenha uma comprovação científica, mas são práticas assim, muito aceitas, né, e são populares. Né, muitas vezes, por outro lado, são alvo de discriminação até mesmo na classe médica. Então, o hinduísmo e o budismo possuem uma conexão assim profunda, né, com práticas relacionadas ao bem-estar físico, mental e espiritual, sendo influentes em diversas abordagens contemporâneas de saúde. Então, como eu já mencionei, ele falou sobre a yoga, mindfulness, o reiki, e embora essas práticas tenham raízes espirituais, filosóficas, muito antigas, não é, milenares, sua prática, ou melhor, sua aplicação, né, no mundo moderno é muitas vezes desprovida desse caráter religioso também, né, o que tornou essas práticas populares até mesmo fora do contexto religioso original. Né? Então, a yoga é muito disseminada, né, é originada no hinduísmo, né, uma prática milenar e que combina posturas físicas, exercícios de respiração, meditação, disciplina mental, né, para alcançar um estado de equilíbrio e união entre corpo e mente. Então, a yoga hoje é amplamente praticada no Ocidente, muitas vezes como uma forma de exercício físico ou como uma terapia complementar para condições de estresse, ansiedade, dor crônica e outras condições. Né? Então, e a mindfulness também é originário do budismo, é uma prática de atenção plena que envolve estar consciente, presente no momento, né? Aceitando os ensinamentos e pensamentos sem julgamento. E essa técnica foi incorporada ao contexto terapêutico moderno e é aplicada em tratamentos de depressão, ansiedade, estresse psicoemocional. Então, e o reiki também, não é uma prática de cura energética com raízes no budismo japonês e que se baseia na crença de que o praticante pode canalizar a energia vital por meio das mãos para promover, né, a cura física, a cura emocional e espiritual. Então, não é amplamente reconhecida, né, na medicina ocidental, que considera a prática baseada em conceitos, preceitos, mas não comprovadas cientificamente. Então, também tem a questão da discriminação, que o Hugo mencionou, não é? Então, os médicos mais céticos questionam a legitimidade dessas práticas. E os pacientes que as utilizam podem encontrar barreiras ao tentar integrá-las em seus conceitos convencionais.
Bem, então, seguindo. Então, como já atingiu quase 30 minutos essa, essa memória do seminário, então eu vou dividir esse vídeo e vou gravar a segunda parte. Espero que não haja terceira, porque percebo que uma devolutiva por meio de vídeo se torna mais longa, mais prolongada do que a devolutiva por meio, né, de textos, e claramente a devolutiva, né, presencial, imediata, que não foi possível fazer por causa do tempo, né? Então, até a segunda fase, continuando com a memória desse seminário que foi extremamente interessante, extremamente educativo para os nossos alunos da disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina.